Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano Saldanha e mais uma aula aí sobre assuntos de eletroeletrônica. E hoje nós iremos falar sobre as leis de Kirchhoff, ok? As leis de Kirchhoff, elas são muito importantes para que você possa compreender ali o fluxo de corrente sobre circuitos mais complexos, tá? Quedas de tensões, ok? Então compreender as leis de Kirchhoff vai fazer você ter uma percepção melhor daquele circuito complexo, seja ele elétrico ou eletrônico, que você está trabalhando. Vamos então lá? Vamos ver como é que é. Vamos embora para a aula. Bom, nós temos então aqui, olha, esse físico alemão chamado Gustav Robert Kirchhoff, ok? Ele que foi aqui o idealizador aí dessas leis, chamadas leis de Kirchhoff, que são utilizadas aí para a gente poder encontrar intensidade de corrente e quedas de tensões em circuitos elétricos mais complexos, conforme eu já falei, ok? Então nós temos aqui uma placa de circuito eletrônico e nós temos aqui também uma distribuição elétrica, ok? Isso aqui é uma laje, tá vendo? E aqui nós temos um ponto de luz, né? Um ponto aqui de distribuição e aqui nós temos as ramificações, onde vão ter ali todas as ramificações do circuito. Beleza? Aqui nós temos um diagrama esquemático dessa mesma placa, ok? E aqui nós temos um diagrama esquemático, se dizer assim, né? Ou o pessoal também chama de planta baixa, ok? Desse circuito elétrico. Bom, enfim, tanto em eletrônica quanto em elétrica, em algum momento você vai se deparar com esquemas. E conhecer os esquemas, conhecer as leis de Kirchhoff é muito importante, porque você vai compreender exatamente a circulação dessas correntes nesses circuitos aí. Beleza, galera? Para a gente poder aprender as leis de Kirchhoff, a gente precisa compreender o que são dois conceitos, os nós e as malhas dos circuitos elétricos, beleza? De forma resumida é o seguinte, os nós são onde há ramificações nos circuitos, né? Ou seja, quando houver mais de um caminho para passagem da corrente elétrica, tá? As malhas são os caminhos fechados, tipo looping, tá? Em que iniciamos um nó e voltamos ao mesmo nó. Vamos conferir aqui de forma detalhada o que são esses dois aqui, olha. Os nós em circuitos elétricos, tá? Que são basicamente pontos onde 3 ou mais condutores são interligados, ou seja, onde a corrente irá se separar em um determinado ponto do circuito. Encontramos os nós. Então o nó é aquele ponto onde vai haver a ramificação do circuito ali. Beleza, galera? Essa primeira lei de Kirchhoff é chamada lei dos nós, ou lei das correntes, também aí abreviada por LKC. Então essa é a primeira lei de Kirchhoff, beleza, galera? Bom, encontramos nós nos mais diversos tipos de circuitos, como por exemplo, em circuitos paralelo ou em circuitos em série paralelo, mas nunca em circuitos em série. Em circuitos em série não vai haver nó, beleza, galera? Bom, então a gente pode conferir aqui, ó, no desenho, aqui nós temos 3 resistores aqui em paralelo, aqui nós temos um nó, aqui outro nó, aqui ó, nó A, nó B, nó C e nó D, beleza? É nesse ponto aqui que as correntes se juntam ali, beleza, galera? Nós temos aqui também ainda, falando aí das leis dos nós, uma analogia bem interessante, né, que é mostrada aqui abaixo aqui, tá? A corrente elétrica ela funciona de forma similar aqui, né, ao fluxo de água por um rio, né? Aqui você tem o rio aqui principal e nesse ponto aqui, olha, o rio se divide. Beleza? Então nesse ponto que vai haver a divisão no rio. Então o fluxo de água vem, chega aqui, ó, a divisão. Beleza? Então a lei dos nós, a lei das correntes, ela fala justamente disso. A soma das correntes que entra nesse nó é a mesma que sai desse nó. Beleza? Então é bem simples, né? Com essa analogia que nós fizemos aqui hidráulica, eu espero ter ficado e com isso aí bem simples para vocês. Beleza? A segunda lei de Kirchhoff é a chamada lei das malhas, ou lei das tensões, abreviada aí por LKT. Tá? As malhas nos circuitos elétricos elas são definidas como caminhos fechados de condutores elétricos, que ao contrário do nó, temos em todos os circuitos, pois é o caminho fechado para a circulação da corrente elétrica. Desconsiderando a associação de resistências, a imagem aqui abaixo, né, ela mostra um circuito série paralelo, que possui 3 malhas respectivamente indicadas. Então aqui nós temos, ó, a malha 1, né, é um circuito fechado, tá vendo? Não sei se vocês estão reparando aqui, ó, isso aqui é um circuito fechado. Esse daqui, ó, é outro circuito fechado, ó, composto aqui por esses 3 resistores, ó. Um outro circuito fechado, tá vendo? E se vocês repararem, olha, esses 3 resistores aqui externos é outro circuito fechado, olha, porque ele começa aqui, circula, vem, ó, e fecha. Ele está simbolizado aqui embaixo, olha, tá vendo? Outro circuito fechado. Então, tudo quanto é circuito fechado é malha. Tem um circuito fechado, ali é uma malha. Tem outro circuito fechado, ali é outra malha. Tem outro circuito fechado, ali é outra malha, beleza? Sempre quando houver o caminho ali do circuito fechado, beleza, galera? Bom, antes de nós prosseguirmos aí, e antes da gente realizar as análises, é preciso a gente definir certas convenções de sinais, ou seja, as correntes que estão entrando e saindo dos circuitos, tá? Antes da gente entrar especificamente aí na lei de Kirchhoff. Bom, quando a corrente ela entra pelo lado negativo da fonte, o valor dessa fonte sempre vai ser negativo. Então, quando a corrente estiver entrando na fonte,
o valor dessa fonte vai ser negativo. Digamos que seja uma fonte de 12 volts. Se a corrente estiver entrando pelo negativo, ela vai ser menos 12 volts. Se ela estiver entrando pelo positivo, ela vai ser mais 12 volts. Beleza? Simples assim. Bom, nós temos que levar em consideração também a corrente que entra no resistor, ok? Então, o sentido da corrente aqui que circula pelo resistor é o seguinte: quando a corrente ela entra no resistor, tá? Esse lado do resistor aqui vai ser positivo e aqui vai ser o negativo. Isso partindo da premissa que a corrente ela entre aqui nesse lado do resistor, ok? Beleza? Então, onde a corrente entra sempre vai ser positivo e onde a corrente sai sempre vai ser negativo, tá? Outra coisa que vocês têm que levar em consideração é o seguinte: quando você tem uma malha fechada, você vai determinar o sentido de circulação da corrente. Não importa se ele é no sentido horário ou anti-horário, é você que determina. Apenas o resultado vai ser negativo, caso você escolher o sentido de circulação da corrente inverso, beleza? Mas isso não vai influenciar no valor final do resultado da corrente, beleza? Porém, se a corrente entrar numa polarização já negativada do resistor, então ele será negativo em relação ao seu valor. O que é isso, Fabiano? Vamos ver aqui o exemplo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma malha fechada, aqui eu tenho a minha fonte, tá? E aqui você está vendo que esse lado aqui do resistor ele é negativo. Fabiano, por que aqui é negativo? Porque ele já está ligado, olha, no negativo da fonte, beleza? Bom, então aqui já é negativo. Se desse lado do resistor já é negativo, logicamente o outro tem que ser positivo. Aí você repara o seguinte: eu dei um sentido para a minha corrente no sentido horário, olha. Então repara que a minha corrente ela está circulando no sentido horário. Como a minha corrente está entrando aqui no resistor pelo lado negativo, beleza? O meu valor aqui vai ser de menos 4 ohms e não 4 ohms, porque está entrando pelo lado negativo do resistor, ok? Espero que isso possa ter ficado bem claro para vocês. Mais uma vez, Fabiano, por que aqui é negativo? Porque está entrando pelo negativo da fonte, beleza? Bom, e logicamente aqui é o positivo. Bom, então a corrente sai, continua a circulação dela. Fabiano, por que aqui é positivo? Porque aqui está ligado no positivo da fonte. Se aqui é o positivo da fonte, logicamente o positivo do resistor, aqui vai ser o negativo. Mais uma vez, olha, acompanhando o sentido de circulação que eu conjecturei, que eu escolhi, a corrente está entrando pelo lado negativo do resistor. Então, mais uma vez, aqui não é 1 ohm, seria menos 1 ohm. Beleza, galera? Porque está entrando pelo lado negativo aqui do resistor. Beleza? Espero que isso aí possa ter ficado bem claro para vocês. Bom, resumindo então, aí as duas leis de Kirchhoff, a primeira lei diz o seguinte: afirma que toda a soma das intensidades das correntes que chegam ao nó é igual à soma das intensidades da corrente que dele sai. A segunda lei de Kirchhoff, ela afirma o seguinte: que percorrendo uma malha no sentido partindo e chegando ao mesmo ponto, a soma das tensões elétricas é igual a zero. Nós vamos ver isso na prática, tá? A gente vai fazer uns cálculos já já, beleza? Bom, a primeira lei de Kirchhoff aqui, então, para resumir para vocês é o seguinte: olha só. Todo dispositivo ligado em paralelo, conforme está na figura aqui, ele recebe o mesmo valor de tensão, porque todos eles estão ligados em paralelo. O que vai se dividir é a corrente. Numa instalação elétrica, por exemplo, todas as ligações são em paralelo, para que todas elas possam estar recebendo o mesmo valor de tensão, beleza? A corrente é que vai se dividir. Por isso que numa instalação elétrica, a gente tem que se preocupar com a distribuição da corrente, porque como tudo é ligado em paralelo, tá? A corrente é que vai se dividir e não a tensão, beleza, galera? Espero que isso aí possa ter ficado bem claro. Bom, já no circuito em série, o que vai se dividir é a tensão e não a corrente, beleza? A corrente ela é a mesma em todo o circuito, já a tensão ela vai se dividir, beleza? Então a tensão vai caindo em cada um desses componentes aí do circuito em série. Fabiano, mas aonde que eu aplico isso? Por exemplo, aquelas lâmpadas de Natal, conforme eu tenho exemplo aqui, olha. Se eu tiver 10 lâmpadas de Natal e cada uma tiver uma queda de 11 volts, olha, eu posso ligar essas 10 lâmpadas ligadas em série num circuito de 110 volts, conforme a gente pode ver na figura aí. Porque cada lâmpada vai estar consumindo aí 11 volts, beleza, turma? Bom, vamos ver agora então os cálculos na prática aí dos cálculos. Vamos lá calcular. Bom, primeiramente nós temos que definir algumas convenções aqui de sinal, tá? Então, assim, toda corrente, né, que ela entra, né, no nó, ela é positiva. E toda corrente que ela sai desse nó, ela é negativa. Então, aqui nós temos aqui um nó, ok? Então, vamos dizer que aqui nós temos uma corrente chamada I1 e aqui nós temos uma corrente chamada I2, beleza? Então, vamos dizer que essas correntes aqui, elas estão entrando no nó, perfeito? Já que aqui nós temos o nó. Então, essas correntes elas estão entrando no nó. E vamos dizer que aqui nós temos as correntes I3 e aqui nós temos a corrente
e 4, tá? Logicamente, se aqui a corrente ela está entrando no nó, aqui a corrente ela vai estar saindo desse nó, ok? Então a corrente I3 e 4 ela vai estar saindo do nó. Bom, como na nossa convenção eu disse que toda corrente que entra no nó é positiva e toda corrente que sai desse nó ela é negativa, e nós sabemos que a soma das correntes que entra no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó, então matematicamente seria isso aqui, olha, seria I1 mais I2 mais, como a corrente I3 ela está saindo do nó, ela é negativa, então menos I3 mais a corrente 4 também ela está saindo do nó, então ela é negativa, menos I4, ok? Então, isso daqui tem que dar igual a zero, beleza? Porque ficaria I1 mais I2 menos I3 menos I4. Isso aqui vai dar igual a zero, beleza? Então, a soma das correntes que entram não é igual à soma das correntes que saem desse nó. Logicamente, isso aqui tem que dar igual a zero, ok, galera? Bom, nós temos aqui um exemplo prático, tá, galera? Nós temos aqui dois resistores, ok? E nós temos aqui, olha, uma corrente entrando aqui de 7 amperes, tá? Vamos chamar essa corrente aqui de corrente I1, ok? Bom, aqui vocês podem perceber que nós temos um nó. Nós temos dois resistores aqui e aqui nós temos um nó, tá? Então essa corrente ela está entrando nesse nó. Vamos chamar essa corrente que está fluindo por esse resistor de I2, beleza? Conforme está aqui, ó, I2. E vamos dizer que essa corrente aqui ela tenha 3 amperes, beleza? E aqui nós temos um outro resistor. Vamos chamar essa corrente que está fluindo por esse outro resistor aqui de I3. E vamos dizer que ela tem 4 amperes, beleza? Bom, como nós temos aqui a corrente entrando, sabemos que ela é positiva. Então nós temos aqui 7 amperes. Bom, a soma das correntes que entram não é igual à soma das correntes que saem desse nó. Como essas correntes aqui elas estão saindo desse nó, ela é negativa. Então nós temos aqui menos 3. Então olha, 7 mais menos 3... Aqui nós temos uma corrente que ela está também saindo desse nó. Então aqui, como ela é de 4 amperes, nós temos menos 4. Então, mais menos 4, ok? Então nós temos a nossa equação. 7 mais menos 3, porque a corrente aqui ela é negativa, porque ela está saindo do nó, mais menos 4, porque ela também está saindo desse nó aqui. Resolvendo a equação, nós temos mais com menos passa a ser menos, mais com menos passa a ser menos. Então, 7 menos 3 menos 4 é igual a zero, beleza? No final aqui o valor ele tem que dar zero, conforme nós mostramos lá, né? Que a soma das correntes aqui ela vai ter que dar igual a zero, beleza? Que as correntes que entram no nó é positiva e que saem desse nó é negativa. Então, se aqui entra e aqui sai, no final tem que dar zero, né? Isso é uma lógica. Se aqui entrou 10 e saiu 10, tem que dar zero, beleza? Por isso que a equação aqui, ela mostra zero, olha, conforme nós temos aqui. Se aqui entrou 7, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4, no final isso aqui vai ter que dar zero, beleza, galera? Tem ainda uma outra forma de nós resolvermos isso aqui, quando nós temos o valor dos resistores. Vamos lá. Bom, eu vou fazer então aqui, vou resolver aqui essa lei de Kirchhoff aqui dos nós com valores aqui bem pequenos, para que vocês possam entender, mas vocês podem estar fazendo com valores mais complexos. Digamos então aqui que nós temos aqui um resistor de 20 ohms, ok? E aqui nós temos também um resistor de 20 ohms, beleza, galera? Bom, como os dois estão associados em paralelo, nós sabemos que na associação em paralelo, quando os valores são iguais, o valor total é a metade de um deles, ok? Então é como se nós tivéssemos um único resistor de quanto? Um único resistor de 10 ohms, beleza, galera? É como se nós tivéssemos então aqui um resistor de 10 ohms. Ora, qual então é a corrente circulante por esse circuito aqui? Vamos chamar essa corrente de I1. Qual é a corrente circulante? Bom, nós sabemos que vai poder calcular a corrente é a tensão, 10 volts, aqui os 10 volts da fonte, ok? Divididos por 10 ohms, porque nós temos aqui uma associação em paralelo aqui de resistores. Então, a corrente que eu tenho circulante aqui é de 1 ampere. Então, a corrente que circula por aqui, que vai entrar nesse nó, ela é de 1 ampere. Beleza, galera? Bom, agora eu quero saber a corrente que vai fluir por esse resistor aqui e a corrente que vai fluir por esse resistor aqui, já que a corrente se divide, ok? Bom, mais uma vez nós vamos fazer aqui então, né? Então nós vamos fazer assim, olha, 10 volts
divididos por quanto agora? Por 20 ohms, porque eu quero saber a corrente apenas desse resistor aqui, ok? Então, 10 ohms divididos por 20, 10 volts divididos por 20, vai dar aqui 0,5. A mesma coisa para cá. Então, aqui eu vou ter 0,5 ampere e aqui também eu vou ter 0,5 ampere, beleza? 0,5 com 0,5, no final aqui nesse nó, eu vou estar saindo aqui com 1 ampere também. Então, a matemática ela mostra que a corrente que ela entra no nó é igual à corrente que ela sai desse nó. Bom, turma, para que nós possamos entender então a segunda lei de Kirchhoff, tá? Que é a lei das malhas, ok? Nós temos que definir aqui o que são as malhas. Então eu tenho aqui um circuito aqui, ok? E nós vamos definir, olha só. Aqui eu teria aqui no caso uma primeira malha, ok? Isso aqui, olha, é a primeira malha, ok? Aqui eu tenho uma primeira malha constituída aqui por esses dois resistores aqui, tá? A segunda lei de Kirchhoff, ela fala que a soma das quedas de todas as tensões, ela tem que dar a zero, tá? Então a soma de todas as tensões aqui vai ter que dar zero. A soma aqui da tensão da própria fonte, a soma das quedas de tensões nos resistores, isso tudo aqui tem que dar igual a zero, tá? Então, é a segunda lei de Kirchhoff, frisando. Se você somar aqui a tensão da fonte, a soma da queda de tensão aqui nos resistores, isso tudo tem que dar zero, tá? Mas para isso, a gente tem que determinar primeiro o que são as malhas. Então aqui nós temos uma malha, ok? Constituída aqui desses dois resistores. Aqui, olha, nós temos aqui uma outra malha, ok? Constituída aqui desses dois resistores aqui, tá? E se você for ver, nós podemos também considerar aqui R1 e R3 como se fosse também uma outra malha, beleza? Então, R1 e R3 é composto aqui também por uma outra malha, tá? Então, nós temos aqui malha 1, composta por esses dois resistores, malha 2, composta aqui por esses dois resistores, e malha 3, composta aqui por R1 e R3. Também nós temos aqui uma outra malha, tá? Então, definida aqui o que são as malhas, a gente pode dar prosseguimento aqui, então, aos cálculos aqui da segunda lei de Kirchhoff. Bom, outra coisa que nós temos também que observar é da polaridade, ok? Para a circulação da corrente. Bom, aqui na bateria, no caso, aqui na fonte, nós já temos a polaridade, positivo e negativo. Então, logicamente, aqui nesse resistor, aqui vai ser o positivo, ok? E aqui vai ser o negativo, beleza? Agora temos que dar um sentido de circulação para a nossa corrente elétrica. Bom, digamos que a nossa corrente elétrica ela começa a fluir nesse sentido aqui, tá? Bom, aqui nós já sabemos que é positivo porque aqui é o positivo da fonte, ok, galera? Mas como nós temos o sentido para a corrente aqui no sentido horário, ok? A corrente ela vai fluir aqui no sentido horário, tá? Sempre quando a corrente aqui sair do resistor, no caso aqui vai ser o negativo, é onde a corrente está saindo do resistor. Como a corrente ela está saindo aqui do resistor e entrando nesse resistor aqui, aonde ela entra é positivo. Logicamente, onde que ela sai é negativo, tá? Então, aonde a corrente entra no resistor é positivo e aonde a corrente sai é negativo. Por coincidência, acabou que aqui é o negativo também da fonte, tá? Então, nós temos aqui o sentido de circulação da corrente elétrica, tá? Então, repara que a corrente ela começa a circular nesse sentido aqui, tá? Nós arbitramos que ela vai circular nesse sentido, ok? E repara que a corrente ela está entrando no negativo da fonte. Como a corrente está entrando no negativo da fonte, o valor da fonte vai ser negativo, ok? Bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós sabemos que a tensão, né, V1, ok? Mais a tensão V2, mais a tensão da fonte, ok? Isso aqui vai ter que dar igual a zero, tá? Então, a tensão aqui, mais a tensão aqui e mais a tensão aqui, o valor tem que dar igual a zero, beleza, galera? Bom, nós sabemos que para poder calcular a tensão em R1, então vai ser a corrente vezes R1, ok? Nós temos então a tensão de R1 mais... Nós sabemos que para poder calcular a tensão de R2 vai ser a corrente vezes R2, ok, galera? E mais a tensão da fonte, beleza? Bom, nós sabemos que a corrente ela é 2 amperes. E sabemos que a resistência aqui é de 2 ohms, beleza, galera? Então, isso aqui vezes 2 ohms, beleza? Mas sabemos que a corrente aqui é de 2 amperes, vezes 4, porque aqui o resistor é de 4 ohms, beleza? A tensão da fonte aqui, ela é, no caso, negativa. Então, mais
menos 12 volts, ok? Porque a tensão ali, ela é negativa, tá? Então, resolvendo aqui, nós temos 2 vezes 2, 4 volts, seria a tensão aqui em cima desse resistor, ok? Mais 2 vezes 4, 8, ok? Que é a tensão em cima desse resistor aqui, tá? Menos, mais com menos passa a ser menos, então, menos 12 volts, tá? Resolvendo isso aqui, nós temos 8 mais 4, 12, menos 12, 0 volt. Então isso aqui então mostra que a soma de todas as tensões aqui tem que dar igual a 0, beleza, galera? Então podemos perceber isso. Vamos ver um outro método de fazer esse mesmo recurso aqui? Vamos lá. Bom, galera, outra forma de resolver isso aqui é o seguinte, olha, nós temos aqui 12 volts, ok? Os 12 volts da fonte, e nós temos aqui esses dois resistores, ok? Resistor de 4 ohms e 2 ohms. Bom, queremos saber aqui, no caso, qual a corrente que circula aqui pelo circuito, tá? A corrente aqui vai ser, então, o seguinte, para a gente poder calcular a corrente, a gente sabe que é a tensão dividido pela resistência. A tensão é a tensão da fonte, 12 volts, ok? E a resistência aqui é o quê? São os 4 ohms aqui, mais os 2, porque ligação em série. Ligação em série, nós sabemos que somamos aqui as resistências. Então, aqui nós temos, então, 6 ohms. 12 divididos por 6, nós sabemos que vamos ter, então, aqui 2 amperes. Olha, já achamos aqui a corrente conforme o exemplo anterior. Então, nós temos aqui 2 amperes, beleza? Agora, queremos saber a queda de tensão nesse resistor aqui, beleza? Bom, nós sabemos que para poder calcular a tensão, vai ser, então, igual resistência vezes a corrente. Sabemos aqui, então, que nós temos 2 amperes. Vezes aqui os 2 ohms desse resistor, nós temos aqui 2 vezes 2, 4. Então, a tensão que nós temos aqui seria 4 volts, tá? É a tensão que nós vamos ter em cima desse resistor aqui, conforme o exemplo anterior, tá? E para a gente poder calcular a queda de tensão em cima desse resistor aqui, é a mesma coisa. Nós vamos fazer aqui 4 ohms multiplicados por 2 amperes, tá? Então, 4 vezes 2, 8 volts. A queda de tensão em cima desse resistor aqui vai ser de 8 volts, tá? Se nós somarmos 8 mais 4, vai dar o quê? 12 volts. É exatamente a tensão da fonte aqui, olha. Uma queda de tensão de 8 volts em cima desse resistor e uma queda de 4 volts em cima desse resistor é exatamente a tensão da fonte. Isso aqui é uma outra forma também de você estar calculando essa segunda lei de Kirchhoff aí. Beleza, galera? Bom, galera, então nessa nossa primeira aula aí sobre as leis de Kirchhoff, espero que essa parte teórica possa ter ficado bem claro para vocês, ok? Na segunda parte, nós iremos ver mais a parte prática, tá? Nós iremos ver aí, através da prática, uma distribuiçãozinha de um circuito, uma giga de teste que eu montei, e nós iremos ver aí a distribuição ali de corrente ali entre os resistores ali no nosso protoboard. É mais uma parte prática de toda essa aplicação teórica que nós fizemos nesse nosso primeiro encontro falando sobre as leis de Kirchhoff, ok? Espero que vocês possam ter gostado dessa nossa aula. Então, até breve na próxima aula. Tchau, tchau.